E aí galera, aqui é a Juki, sejam muito bem-vindos ao AMD Brasil e seja também muito bem-vindo ao Alfredo Reis. Hoje a gente vai falar de... RDNA 2. Yeah! Então galera, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, já ativa as notificações, deixa o seu like e vem com a gente. Então, galera, o assunto de hoje é RDNA 2, que é justamente a arquitetura das novas Radeon da série 6000. E, obviamente, a gente tem que trazer quem sabe bit by bit e entende tudo de ponta a ponta para explicar para vocês com super detalhes. Então, chamo para vocês hoje meu pai, o meu pai adotivo. Bom, gente, então vamos começar explicando, né, a introdução toda. Explica pra gente como é que funciona essa questão do RDNA 2 e onde é que ele está presente. Vamos começar pelo início. Tá, vamos então voltar no tempo lá para 2017, 2018. A AMD lá a gente estava com planos de lançar uma nova arquitetura focada na parte gráfica, tá? E daí nasceu a ideia, eu acho que a gente deveria voltar até um pouquinho mais, em 2016. E aí nasceu a ideia do RDNA, tá? E assim como o Zen é para CPU, RDNA é para a parte gráfica. Em jogos, a gente tem uma outra arquitetura chamada CDNA, que é Compute. É uma arquitetura voltada para HPC, voltada para Machine Learning, que é uma outra arquitetura para uma outra área específica. Já com um objetivo diferente, público diferente. Exatamente. Quando a gente fala em RDNA, Radeon DNA, a gente está falando de games. Então é uma plataforma desenvolvida para games. Então a gente lançou a primeira geração RDNA, que foram as Radeon 5000. E salto absurdo de desempenho frente ao que a gente tinha antigamente, que era GCN, novos recursos, muito mais desempenho por watt, mas ficou aquele gostinho do que vem aí. E foi exatamente o que aconteceu com o Zen, né? A gente lançou a primeira geração de Zen, viemos detonando em multithread, games, precisava de um overclock para chegar num nível satisfatório, e ficou aquele gostinho do que é aventura aí. E a gente brincava, olha, os monstros vão chegar. Estamos alimentando os monstros. Exatamente, o RDNA é exatamente a mesma coisa, tá? A primeira geração veio, mostrou que a gente veio pro fight para valer, veio a segunda geração e um salto de desempenho absurdo. A gente vai comentar em detalhes por que esse salto de desempenho, né? Sim. E hoje essa arquitetura ela está sendo amplamente utilizada por todos os nossos clientes, não apenas pela AMD, os produtos da AMD. Mas entendo, Xbox Series X ou Series S tem RDNA 2, PlayStation 5 tem RDNA 2. Patenteamos para Samsung a parte gráfica, é baseado na arquitetura RDNA. Não leva o nome RDNA 2 porque é um produto otimizado para o segmento mobile. Mas eu ia falar isso, tanto os produtos da Samsung quanto também os da Sony e da Microsoft não é exatamente aquela placa que a pessoa vai lá e compra na loja uma Radeon 6800. É um produto customizado, mas baseado nessa mesma arquitetura dos produtos que ele compra. Se chamam customizados, né? São arquivos, são projetos customizados para as necessidades dos clientes. Então tem diferença entre a parte gráfica do PlayStation 5, tem diferença entre a parte gráfica da Microsoft, tem diferenças entre a parte gráfica da Samsung, porque cada um otimizou do jeito
assim como o CPU também, o Zen Core, Sim. cada um otimizou do jeito que precisava, latências internas, todo o conjunto que engloba a obra de arte é customizada para atender as necessidades do cliente. Mas é isso, o RDNA hoje, para o público final, para o consumidor final, ele é o produto que vai estar no dia a dia nosso. Você vai ouvir muito falar sobre RDNA em produtos parceiros e produtos AMD a partir de agora. Uma outra coisa interessante, só para a gente colocar, assim, explicar para vocês o que seria, não compatível a palavra, mas quais são os Ryzen que foram lançados junto com as Radeons, né? Porque os números estão diferentes. Então, os Ryzen da série 3000 foram lançados na mesma época, né, das Radeon 5000. E os Ryzen da série 5000 foram lançados com as Radeon 6000. Então a gente tem aquele gap ali dos Ryzen 4000, que também dá uma confundida aí na nomenclatura. Então, só pra gente deixar claro, se você tá comprando uma Radeon da série 6000, pensa já em comprar um Ryzen também da série 5000, que são os produtos aí equivalentes. Vamos entrar então para a parte mais técnica da arquitetura? Vamos lá. Vamos lá então. Bom, a gente teve um aumento de performance, obviamente, se a gente comparar com a arquitetura RDNA, a primeira versão. Conta um pouquinho mais pra gente quais são os outros benefícios que a gente trouxe, quais são os refinamentos, né? Então, a arquitetura, ela trouxe 2 vezes mais desempenho do que a gente tinha na geração anterior. Então, hoje, se a gente falar numa 6800, 6900, a gente entrega 2 vezes mais poder de processamento do que a gente tinha numa RX 5700 XT, tá? Outra coisa legal é a questão justamente do gerenciamento que a placa consegue fazer agora da quantidade de watts versus o desempenho que ela entrega, né? Porque exatamente. A gente tinha essa questão, né? Tipo, beleza, a placa já está consumindo 300 watts, vamos supor. Para aumentar esse desempenho, não dá pra gente simplesmente colocar agora ela vai consumir 600 watts e por isso que eu vou entregar o dobro de performance. Se a gente ficar nessa escala, chega um ponto que fica inviável, né? Então é muito importante também fazer essa otimização. Exatamente. Então a gente fala em 300 watts uma placa de vídeo high-end. A gente duplicou o desempenho mantendo os 300 watts. Isso significa que a série 6000 é 50% mais eficiente do que a série 5000 em termos de energia por watt, né? E a ideia da plataforma em si, do RDNA 2, é entregar a experiência máxima, né? Eles chamam de Ultimate Experience. Tem sempre um nome bonito, né? Tem sempre um nome bonito. Usuário feliz. Eles chamam experiência. Eu gosto de chamar a melhor experiência aí pro gamer ter com o DirectX 12, com os últimos games, com a nossa plataforma. Bom, então agora que a gente já fez a introdução em relação à arquitetura, de onde ela veio, como que ela chegou até onde ela tá, então vamos entrar um pouquinho mais adentro, explicar mais detalhes em relação a ela. Tá, ok. Então vamos lá. Não é apenas culpa de um ou outro recurso o RDNA 2 ter tanto mais desempenho, é um conjunto de mudanças que foram feitas. O básico que existe é as Compute Units. Então, você tem um conjunto de unidades computacionais e isso, cada placa de vídeo, quando você vai ver lá, ela tem nas especificações dela quantas unidades computacionais existem dentro daquela placa gráfica. Esse conjunto, ele foi alterado drasticamente, tá? Então, foi feito recursos para balancear a carga dentro dessa unidade computacional, foi feito o redesign dos caminhos internos, que o caminho seguia para ser processado por essas unidades, agora ele tem um caminho mais rápido, justamente para você ter a menor latência possível de processamento e, consequentemente, mais frames, tá? E outra coisa que foi muito alterada dentro da arquitetura é os gatilhos, os gatilhos
não fica estranho em português, mas seria a tradução do inglês, né? Sim. A forma que ele acessa o boost máximo, tá? Você tem um controle de clock dentro dessa unidade computacional muito mais fina, muito mais precisa, de forma que você consiga entregar sempre o máximo de desempenho para o usuário dentro do jogo. Fora nisso, fora a parte de processamento, a gente fez uma revolução na parte de acesso à informação. Por quê? Sim. Na primeira geração, no RDNA, a gente viu que um dos gargalos era o barramento de memória, era a forma que as unidades computacionais acessavam as informações. Como que você resolve isso? Você resolve de duas maneiras básicas, ou aumentando a frequência das memórias, mas qual o problema quando você faz isso? Memórias GDDR6 com uma frequência muito alta, elas consomem muita energia e são extremamente caras de se comprar. Sim. Então, você teria um produto caro. Então, legal, qual outra maneira de você resolver isso? Adicionando largura de banda. Eu mudando minha controladora de memória. Então, normalmente, controladoras de memórias para os produtos de entrada, 64, 128 bits. Os modelos ali mainstream high-end são de 256 bits, e aí você tem 256, 320. A gente chegou a ter produtos antigamente com largura de banda de 512 bits. Isso. Qual o problema disso? Você adiciona muita complexidade na produção desse chip e, consequentemente, ele se torna também uma coisa cara de se produzir. Então, no RDNA 2, a AMD ela lançou uma abordagem única e revolucionária chamado Infinity Cache. Ele funciona como um cache L3 de um CPU. É um enorme conjunto de memória que está à disposição ali, de forma que você precisa fazer menos acesso à memória RAM, porque a informação que você precisa não está mais na memória RAM. Já está na placa de vídeo. Desse cache. Com isso, o que a gente conseguiu fazer? Em termos de eficiência, ele equivale a um barramento com o dobro de tamanho. Então hoje o nosso barramento é de 256 bits. Para você conseguir o mesmo barramento de 256 bits com o Infinity Cache, você precisaria de um barramento de 512 bits. Então ele tem um dobro de eficiência. É muita coisa. E tem um lado bom. Como você acessa menos a memória, acessa menos o barramento de comunicação, você tem uma redução de 10% do consumo de energia. Então você mata dois coelhos com uma cajadada só, com essa revolução, que é o Infinity Cache. Você tem o dobro de vazão, dobro de desempenho, o mesmo barramento, sem aumentar a complexidade do chip. É lógico que você está adicionando memória cache, isso adiciona custo, mas não adiciona tanto quanto seria adicionar uma controladora de 512 bits de vazão, ao mesmo tempo que você reduz o consumo de energia em 10%. Então, é uma jogada maravilhosa que a engenharia tirou isso daí do bolso. Os caras tiraram da cartola, do bolso não. Essa aí foi uma jogada que tiraram da cartola e, consequentemente, ajuda muito o desempenho geral do RDNA 2. E é uma coisa que vai ser usada muito daqui para frente nas nossas arquiteturas, por causa da demanda de processamento dos jogos. É uma demanda moderna, você precisa de mais informação, você precisa de mais texturas, você precisa de capacidade de processamento. Então, o Infinity Cache veio para resolver essa demanda moderna do processamento gráfico. E, por último, o design, que eles chamam de design de alta velocidade. O que é isso? A gente tem o Node, processo de fabricação em 7 nanômetros. E graças a melhorias do processo de fabricação
dos 7 nanômetros e a melhoria da arquitetura, a gente consegue aumentar em 30% no mínimo a frequência de trabalho se comparado com uma RDNA de primeira geração. Então, Sim. você tem um processo de fabricação também ajudando no desempenho. Então, você juntando arquitetura, juntando Infinity Cache e juntando a melhoria no processo novo de fabricação de 7 nanômetros, aí você consegue explicar como que a gente Sim. consegue o dobro de desempenho da geração anterior com o mesmo consumo de energia. Entendeu? Exatamente. Na verdade, não tem uma mágica, não existe mágica. É um conjunto de melhorias que foram feitas na arquitetura RDNA 2 para você entregar o máximo de desempenho. E aí, você somando tudo isso, você tem essa melhoria aí de 2 vezes mais desempenho por watt comparado com a RDNA 2. Ou RDNA versus RDNA 2. Isso. Tá, mas agora a gente precisa chegar num tópico delicado. O que todo mundo quer saber. E o Ray Tracing? Então, a arquitetura RDNA 2, ela é a primeira arquitetura a ter o selo DirectX 12 Ultimate. O que é esse selo? Na verdade, a Microsoft lançou um novo pacote de DirectX 12, né, uma atualização chamada DirectX 12 Ultimate. Ray Tracing faz parte desse pacote, mas não é só isso. Existem outras APIs aí, Direct Store API, Direct Ray Tracing, Variable Rate Shading, Mesh Shader, Sample, Feedback, uma série de recursos lançados pela Microsoft nesse pacote de DirectX 12 Ultimate. E o RDNA 2 é a primeira arquitetura da AMD que dá suporte à aceleração completa a esse selo da Microsoft Ultimate, tá? Então, quando você fala em DirectX 12 Ultimate, apenas as placas RDNA 2 têm esse suporte completo às tecnologias da AMD, incluindo o Ray Tracing. Então, hoje, dentro de cada unidade computacional, que é aquela unidade básica de processamento, lembra que a gente falou ali da arquitetura, que eles fizeram uma série de ajustes para você ter o menor tempo de latência possível. Esses ajustes foram necessários para você ter suporte aos recursos do DirectX 12 Ultimate. E, por último, você tem uma unidade especializada em processamento e Ray Tracing. Então, para quem não sabe o que é Ray Tracing, seria o cálculo de luz dentro de uma imagem. Você tem várias formas de você fazer isso. E o Ray Tracing é uma dessas maneiras de você fazer isso. Isso simplificando muito, né? É um jeito... Simplificando muito. Então você pode fazer o cálculo de toda a luz do ambiente, ou você pode usar o Ray Tracing para apenas algumas funcionalidades, como sombreamento, ou algumas características específicas, como reflexos na imagem. Então, como que você usa esse recurso adicional, aí é o desenvolvedor que vai fazer essa escolha. Exato. Da nossa parte, a gente tem dentro de cada unidade computacional uma unidade de processamento para justamente fazer a aceleração de Ray Tracing. Então, a imagem é processada e já passa por essa unidade computacional que vai fazer a aceleração dentro do Ray Tracing. Uma coisa interessante só pra gente ressaltar é que o jogo que a pessoa for rodar, a aplicação que a pessoa for rodar, ela precisa também ter dentro do seu próprio código esse suporte, né? Não é simplesmente acionar, né? Habilitar essa função na placa e simplesmente tudo vai funcionar utilizando o Ray Tracing. O software também precisa ter sido programado para utilizar isso. E de novo aquela velho ditado, tem qualquer curso de informática ou faculdade, hardware sem software é peso de papel, gente. Exatamente. É muito importante a gente ter o suporte por parte dos desenvolvedores
Isso é uma coisa que a gente pode destacar, né? Porque todo o ecossistema gaming usa a tecnologia da AMD e a gente ainda está adicionando o mobile aqui por trás, vindo com essa parceria com a Samsung. Então você tem todo o ecossistema de consoles e, logicamente, você tem algumas vantagens na parte de desenvolvimento de PC e isso vai ser expandido para o ecossistema mobile também. A arquitetura já era bem conhecida, né? O Adreno da Qualcomm era um derivado, foi comprada da AMD há anos atrás, então a arquitetura não era completamente desconhecida, mas agora com essa parceria aí com a Samsung, aí sim você vai ter agora uma arquitetura moderna, atualizada, usando o RDNA também mobile. Então a gente espera que com isso todo o ecossistema adote as inovações que a AMD tem colocado. Explica para o pessoal mais um pouquinho qual que é a vantagem da pessoa ter justamente um Ryzen e uma Radeon na mesma máquina. Isso aí é até legal, porque no começo você falou do lançamento, né? Que as RX 6000 foram lançados juntos com o Ryzen 5000. E nós temos PCI Express 4.0 desde o Ryzen 3000. Só que na plataforma nova foi homologado e testado um novo recurso chamado AMD Smart Access Memory. Tá? O que acontece? No barramento PCI Express 4.0, na verdade dentro do barramento PCI Express, existe alguns recursos que te permitem compartilhar toda a memória da placa de vídeo com a CPU. Então, tu diz o cache? Ou exatamente. É o cache específico ou a capacidade de memória GDDR5? Não é um cache, é a capacidade física de você compartilhar, por exemplo, sua placa de vídeo tem 8 ou 16 GB, se você, através do barramento, consegue compartilhar isso. Isso é uma revolução dentro do recurso, porque normalmente as BIOS, elas só deixam compartilhar 128, 256 megabytes. Sim. Tá? Então, é como se a CPU ela mandasse a informação, mas não conseguisse saber o que efetivamente estava sendo processado, porque ela só tinha um acesso parcial àquela informação. Agora, com o AMD Smart Access Memory, nós conseguimos ter o acesso completo. Então, se sua placa de vídeo tem 8 GB, você consegue ter acesso aos 8 GB. Se sua placa de vídeo tem 16 GB, você consegue ter acesso aos 16 GB. E isso está homologado hoje para as Ryzen 5000 e a última geração de placas de vídeo. Só explica para o pessoal que isso não significa que o seu Ryzen vai ter 8 GB de cache. Não. Só dá... Calma. Exatamente. Ele não vai usar a memória cache da placa, ou a memória como memória cache. Ele vai ter acesso a essa informação e saber o que está sendo processado, e, consequentemente, trazer mais desempenho para o conjunto. A troca de informações fica mais inteligente. Consequentemente, você tem uma redução de latência, consequentemente, você tem mais frames sendo processados por segundo. Então, a sua taxa de desempenho ela vai aumentar. Isso varia de game para game, vai variar de como o desenvolvedor implementou o recurso, como era usado. Tem, é lógico, uma matemática aí por trás disso. Mas a gente fala em um ganho de desempenho rodando entre 5% a 10% quando você habilita esse recurso. Hoje, a maioria das placas mães da série 500 e da série B550 e X570, elas já estão homologadas para usar esse recurso. No lançamento, a gente tinha pouquíssimas unidades, tá? Hoje, a gente já fala da maior parte das placas-mães com acesso a esse recurso. E é lógico, a partir do momento que o pessoal começa a trabalhar em cima, a gente vai ver esse tipo de barramento sendo implementado aí numa infinidade de placas-mães com suporte. É importante você ter uma Radeon 6000 para ter esse suporte. E aí, o futuro,
vai nos dizer aí quantos vão ser implementados. Tô vendo que até a concorrência tá querendo copiar aí, o que é ótimo pro ecossistema do mercado. Então todo mundo tendo acesso completo à memória da placa de vídeo vai trazer mais desempenho para todo mundo. É uma inovação que a AMD trouxe e, de novo, faz parte do barramento PCI Express. A gente espera que seja amplamente aí utilizada. Cara, é bem o que tu falou lá no início do vídeo, né? Tem vários pontos, vários detalhes que foram melhorados e a junção disso tudo que é justamente esse aumento grotesco aí de desempenho. Vamos terminar esse vídeo então só explicando para vocês quais foram as placas já lançadas. Esse vídeo ele tem uma data, então se você está vendo por acaso 6 meses depois da postagem dele, talvez essa quantidade de placas aí já seja maior, né? Então vamos lá. A placa o maior desempenho lançado até agora é a 6900 XT. As 3 placas, na verdade, elas já podem ser consideradas, né, Alfredo? Para o pessoal que quer jogar em 4K. Concorda? Sim, com certeza. Então, basicamente, a gente vai pensar nelas como você ainda não jogava em 4K, agora você quer fazer esse upgrade para 4K, 6800. Se você já está pensando em jogar no Ultra 6800 XT, né, a versão XT, e no Ultimate Master Plus a 6900 XT. Então é isso, pessoal. Obrigado aí pelo convite, Juki. E quando vocês precisarem de alguma informação mais técnica, precisarem de uma escovação de bits, por favor, me chamem. Estou sempre à disposição aí. E quem quiser conversar com a gente, também mandem suas dúvidas lá no canal do Facebook, que a gente está sempre respondendo, sempre ajudando o pessoal lá com as perguntas mais difíceis. Sintam-se à vontade em usar nossas redes aí. Bom, se vocês quiserem mais informações de cada uma das placas, aproveita, se inscreve no canal, porque a gente vai trazer o conteúdo mais individual para vocês terem aquela noção prática de qual que é o desempenho que cada uma delas entrega. Obrigada pela presença, Alfredo. Espero te ver mais vezes por aqui me ajudando nessa escovação de bits, que tu é o cara, né? Tu é o cara que sabe de tudo e a gente às vezes precisa do Deus aqui para nos dar luz a esse mundo tão nas trevas ultimamente. Eu tenho bastante amigos que conhecem bastante, a gente só repassa o que aprende. A gente só repassa o que aprende, é essa troca de informação. Então, galera, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!